O meu coração anseia por isso, que todos aqueles que recebem a palavra do Senhor verdadeiramente, que exalta o Senhor, que manifesta sua justiça e amor, pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo, recebam Jesus de fato e passem a adorá-lo em espírito e em verdade como o único Deus verdadeiro. Sendo assim, tu que recebe não entrará no tormento eterno após a morte física, mas passará da morte física para a vida eterna sem nenhum sofrimento junto ao Senhor. Deus te abençoe e te dê um dia de paz, força e sabedoria. Nós, quando nos reunimos no templo para adorar ao Senhor, como estamos nos comportando? Onde está firme o nosso pensamento? Essa é uma questão que tem me entregado muito, porque as inovações, a atualização da igreja, a atualização da palavra, vem pervertendo a verdade dita por Cristo em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Como adorar a Deus? Os verdadeiros adoradores. Eu vou me basear no Evangelho segundo João, capítulo 4, 19 a 26. Por que eu digo o Evangelho segundo Mateus, João, Lucas? Porque o Evangelho não é deles. Quem ditou e quem escreveu foi Jesus por meio deles. Por isso é segundo, não é o pensamento deles humano como você está fazendo hoje. E João 4, 19 a 26, na questão do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, começa no versículo 19 dizendo assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou o que falo contigo. Adorar, no original bíblico, significa prestar culto, veneração, com reverência e quebrantamento ao único Deus vivo e verdadeiro, ou ao Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o Deus que se fez carne. Portanto, é impressionante o que Jesus disse, que alguns adoram sem conhecer a verdade. Né? Ele é claro nisso. Claro. Crê-me que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aí ele diz: Vós adorais o que não sabeis. Assim muitos hoje estão agindo. Muitos hoje estão adorando o que não sabem. Portanto, é impressionante este texto desde o versículo 4 em diante. Os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus, apesar de serem da mesma descendência. Olhando para a mulher que estava em adultério e que foi ao poço buscar água, lá estava Jesus. Ele iniciou um diálogo com ela, mostrou a realidade da vida que ela estava vivendo. A mulher, reconhecendo que Jesus era um profeta, lhe diz: Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de adoração. Isto já demonstra que ela tinha algum conhecimento das profecias e especialmente das Escrituras, pois ela afirma, depois de Jesus narrar sobre a verdadeira adoração, que tinha conhecimento da promessa do Messias. O Cristo
e ele anunciaria toda a verdade para eles, conforme o verso 25. Mas no questionamento da mulher sobre o local da adoração, Jesus lhe explica: já havia chegado a hora que o local da verdadeira adoração está no coração, e não nos lugares ou nas fantasias das leis criadas dos falsos adoradores, da falsa atualização da igreja. O mundo mudou, a igreja tem que mudar. Jesus é claro: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aqueles que estão falsificando a palavra sofrerão no tormento eterno. Nesse sentido, quando olho para a igreja, na atualidade contemplo 3 tipos de adoração. A primeira, os que vão aos templos quase em todos os cultos e estudos da igreja, mas a palavra verdadeira não penetra em seus corações. Eles vão e não sabem o que estão fazendo. Por esta razão, eles querem um culto animado por tantas inovações. Por aí se torna para eles um culto agradável, porque agrada a carne, não leva a uma reflexão da sua própria vida. Então saem do templo com esta palavra: o culto foi uma bênção. Saem alegres. Daí a pouco não tem mais nada. Não vivem o verdadeiro evangelho. Estes são apenas frequentadores e espectadores do espetáculo humano em nome de uma adoração a Deus lá no templo. A segunda, os que adoram com algum conhecimento da palavra e dizem ter certeza da salvação, mas não conseguem se manter nessa adoração nos seus afazeres, nas suas adversidades. Não são totalmente confiantes no Senhor, e no culto eles não têm a reverência que mostram possuir. Também se alegram um pouco com as inovações copiadas do mundo. A terceira, os verdadeiros adoradores têm uma consciência completa da onipotência, da onipresença e da onisciência do Senhor. Da onipotência porque confiam plenamente no poder soberano de Deus, que pode fortalecê-los nos momentos mais angustiantes de sua vida, que pode livrá-los das tentações, porque já tiveram uma experiência com o Senhor quando usufruíam do poder agindo sobre suas vidas, nas angústias, nas tristezas, nas tribulações, nas tentações, assim como em todos os momentos alegres da vida sobre a terra. Sabem se comportar nas duas situações. Da onipresença, eles entendem que não há como se esconder do Senhor. A palavra do Senhor afirma que pode estar no fundo do mar ou em qualquer outro lugar. Aí também está o Senhor presente, porque Ele é onipresente. Portanto, não há como esconder do Senhor qualquer uma de ações e obras que se pratica conforme a forma de adorá-lo. Eles ficam em meio termo. Parece que uma hora estão na direita, outra hora na esquerda. Da onisciência. Deus sonda os seus pensamentos e diz que são iguais aos pensamentos, não são iguais aos pensamentos dele. Isaías 59, 7. Portanto, os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, compreendem esses desvios e não julga os demais, mas ora por eles. Os compreende em sua ignorância na palavra do Senhor e os tolera. Eles exercem o verdadeiro amor, se entristecem por aqueles que não andam no reto caminho do Senhor, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Seguem firmes e no templo não se importa com o que está ao lado. Eles são confiantes em sua única direção,
do Senhor que leva para a verdade dita. No templo, eles se entristecem diante do Senhor por sentir-se pecador. Aí estarão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eles estão sempre fortalecidos, consolados, confiantes, confortados, que sua vida está nas mãos do Senhor. E todos os seus passos estão sendo guiados por Ele. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Sabem que agradar a carne não agrada a Deus. O culto é para adorar a Deus, cultuar a Deus e não a carne. Cabe se perguntar agora, como estamos adorando ao Senhor? Em qual dessas 3 adorações do templo estamos alinhados? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.